Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos entender os tipos de dados, qualitativo e quantitativo. Vamos falar também dos tipos de variáveis e depois vamos aprender a classificar os dados em 4 níveis. Níveis de mensuração: nominal, ordinal, intervalar e o de razão. Vamos lá! Mas como que eu defino os tipos de dados, se eles são qualitativos ou quantitativos? Bom, é bem simples, a definição está aí. Dados qualitativos consistem em atributos como rótulos ou entradas não numéricas. Entretanto, os dados quantitativos consistem em medidas numéricas ou contagens, ok? Bom, vou colocar alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender melhor isso. Mas antes disso, a gente tem que entender o que são variáveis, quais são os tipos de variáveis e como elas são classificadas. Então, a cada fenômeno corresponde um número de resultados possíveis. E aí, esses fenômenos podem ter variáveis atreladas a eles. Então, aqui eu tenho 3 tipos de fenômeno. Então, o primeiro fenômeno vai ser o tipo sexo, que pode ser masculino e feminino. Bom, são 2 resultados possíveis, concordam comigo? Que tipo de variável isso é? Se é uma variável qualitativa ou quantitativa? Bom, posso também ter um outro fenômeno, que seria número de filhos. São números naturais. Quantos filhos eu posso ter? 0, 1, 2, 3, até n. E eu tenho um outro fenômeno, estatura. Bom, como que pode ser esse resultado, Ele pode ser qualquer número dentro de um determinado intervalo. Então, pergunto a vocês, desses 3 fenômenos, quem são a variável qualitativa e a quantitativa? Então, a gente pode ver que é a qualitativa, que depois a gente vai ver que a gente pode também ordenar os nossos dados em nominal e ordinal. O que seria isso? Nominal é o que eu posso dar o nome, masculino ou feminino. Ordinal é o que eu posso organizar isso. Nesse caso, a gente não consegue organizar, uma prioridade ou uma escala ou algo do tipo. Então, a gente vai ver melhor como que a gente pode fazer isso em relação a nominal e ordinal. Bom, os outros 2 fenômenos, eles são quantitativos, porque eles dão resultados numéricos. Então, aqui é quantitativo discreto. Por que a gente fala que é discreto? Porque eu tenho um número inteiro de filhos, 0, 1, 2, 3. Já o outro fenômeno, que é a estatura, ele pode ter qualquer resultado. Então, ela é quantitativa também, mas ela é uma quantitativa contínua, que a gente diz. Então, esses conceitos é bom já ficar claro na cabeça de vocês, que depois, quando a gente for trabalhar com distribuição de probabilidade, a gente vai usar muito esse conceito de distribuição discreta e contínua, ok? Bom, então, variável é convencionalmente o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Então, ela pode ser classificada em quanti ou quali, como a gente acabou de ver. Isso é só um resuminho, tá bom? Bom, então, como que a gente pode classificar os dados? Então, o primeiro exemplo vai ser como que eu classifico os dados por tipo. Os preços de venda sugeridos para diversos veículos Honda são apresentados na tabela 1.1. Quais dados são quali e quais são quantitativos? Explique o seu raciocínio. Bom, logo de cara aqui eu vejo que tem um modelo, Civic, o sedã, o CR-V, e depois eu tenho o preço de venda sugerido. Bom, então eu tenho 2 entradas aí. Então eu consigo já detectar que essa entrada aqui ela é dados qualitativos, que são nomes, são entradas não numéricas, portanto dados qualitativos. Já o outro são dados quantitativos. Então os preços de venda são entradas de medidas numéricas, portanto são dados quantitativos, como a gente acabou de ver. Entendido, galera? Os níveis de mensuração, ele determina quais operações estatísticas são apropriadas. Então, a gente tem 4, que vai ser nominal, ordinal, intervalar e razão. E nessa ordem mesmo crescente de importância. Então, nominal é importante você classificar, mas aí a ordinal é um pouco melhor, porque ela já começa a colocar ordem nas coisas. A intervalar
e a razão que a gente consegue criticar mesmo os dados, né? Até chegar no nosso objetivo aí, que é a análise desses resultados. Bom, então eu vou colocar a definição de cada um. Definição do nível nominal de mensuração são apenas qualitativos, tá? Os dados. E nesse nível são categorizados usando os nomes, rótulos ou qualidades. Aqui não é possível realizar cálculos matemáticos nesse nível. Depois a gente vai ver um exemplo disso. Já o ordinal, eles são dados qualitativos ou quantitativos. Então, nesse nível pode ser postos em ordem ou classificados. Mas as diferenças, ou seja, a subtração entre um dado e outro, né, entre uma entrada e outra, ela não tem sentido matemático. Eu não consigo achar um intervalo, por exemplo, que é o nosso próximo tópico. Então, o dado já intervalar, eles podem ser ordenados e é possível calcular diferenças que tenham sentido matemático entre as entradas de dados. E a de razão, que seria o mais alto nível aí, elas são similares aos dados de nível intervalar, só que ela tem uma propriedade adicional. O que seria isso? A gente consegue achar uma relação entre esses valores, entre essas entradas. Então a gente consegue entender se um é múltiplo do outro e se a gente consegue expressar algo mais significativo em relação às variáveis que a gente está analisando. Então vamos ver uns exemplos de cada um aí agora. Bom, então a gente classificou os dados por níveis e aí a gente traz aqui a tabela 1.4 e a tabela 1.3. Temos dois tipos de conjunto aí de dados. Que conjunto de dados consiste em dados do nível nominal? E que conjuntos de dados consistem em nível ordinal? Explique seu raciocínio. Bom, a gente já consegue ver aqui, ó, que está na tabela 1.3, eu tenho 5 maiores bilheterias de 2012. Então, o primeiro, Os Vingadores. O segundo, Batman, o Cavaleiro das Trevas. O terceiro, Jogos Vorazes. O quarto, 007. 5, a saga Crepúsculo. Bom, eu consigo ordenar isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já consegue entender que esse aqui é um nível ordinal. Já na tabela 1.4, ela só está tratando de gêneros de filme. Ação, aventura, comédia, drama, terror. Então, aqui, eu só posso dizer que o nível ela é nominal. Então, tá aí as duas respostas para vocês. Então, a ordinal, em razão de as posições poderem ser listadas em ordem, né? Esses dados são um nível ordinal. E a nominal não se pode realizar cálculo matemático com os nomes nem ordenados. Entendido? Próximo. Classificando os dados aí por níveis, eu tenho mais duas tabelas, 1.5 e a 1.6, e pergunta qual o conjunto de dados no nível intervalar e quem é o nível de razão. Explique seu raciocínio. Então está ali, ó, anos das vitórias do New York Yankees na Série Mundial, 1923, 1927 até 2009. E a tabela 1.6, ele fala aqui de total de home runs da Liga Americana em 2012. Né? Então, Baltimore 214, Boston 165 e assim vai. Né? Texas 200. Então, o que a gente pode dizer? Quem é quem aí? Um intervalar e outra razão. Bom, esse camarada aqui é nível intervalar. E olha a explicação. Ó. O tempo entre a primeira e a última vitória dos Yankees, 2009 a 1923, é 86 anos. Mas não faz sentido dizer que um ano é múltiplo do outro. Aqui a gente não consegue ter essa associação, que seria um nível de razão. Mas a gente consegue fazer mensurar um intervalo. Então esse aqui seria um nível intervalar e o outro a gente consegue obter relações de razão. Então aqui eu consigo ter relações de razão. Por exemplo, a Baltimore atingiu 39 home runs a mais do que a Tampa Bay. Não sei pronunciar direito, tá, gente? Outra, Nova York atingiu cerca de 1,5 vezes a quantidade registrada pelo Detroit. E assim sucessivamente. Quando eu consigo achar razões, né? Então o nível aí é de razão. Beleza? Então, uma coisa que a gente tem que colocar, né? Para o entendimento de vocês, é o tal do zero inerente. Até coloquei as figurinhas ali do Homer Simpson, né? O zero significa nada. Será?
Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês pensarem disso. Ó. Se você possui uma quantia de 0 na poupança, esse 0 ele é inerente, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, a temperatura 0 grau não representa uma condição de não aquecimento. Então, neste caso, não é um 0 inerente. Então, percebam que os 0 eles têm significados dependendo da sua situação. Ok? Então, é mais um conceito para vocês terem aí guardado na manga. Bom, um resumo de tudo isso que a gente viu hoje. Então, eu tenho as operações apropriadas nos níveis de mensuração. Então, quais são os níveis de mensuração? Nominal, ordinal, intervalar e razão. Categorizar os dados. Todos eles eu posso colocar em categorias. Quem que eu posso ordenar? Todos eles menos nominal. E qual que eu posso subtrair os dados? O que eu posso subtrair é intervalar e razão. E determinar se um dado é múltiplo do outro, só o de razão. Então, coloquei esse resumozinho aí e coloquei mais dois quadros, né, que eu vou mostrar para vocês, dos níveis de mensuração. Então, o nível nominal são dados qualitativos, né? Um exemplo de conjunto de dados, tipos de programas exibidos por uma rede de televisão, comédia, drama, reality show e assim sucessivamente. Então, as operações apropriadas a gente pode colocar em uma categoria, né? Então, um programa exibido pela rede poderia ser colocado em uma das 8 categorias mostradas. Então, esse seria o nível nominal. O nível ordinal seria a descrição da classificação de filmes dada por algum programa de TV ou algo do tipo. Então, ali, programa livre, acompanhamento dos pais, sugerido e algo sucessivo, né? A gente pode classificar isso, ordenar. Uma outra situação seria a intervalar, como a gente viu, ó, por exemplo, temperatura média mensal do Colorado, janeiro 30,7 e junho 67,4, por exemplo. A gente consegue fazer diferenças e ver relação entre um e outro. Ó, eu coloquei ali de 72,5 e 63,4, então deu 9,1 Fahrenheit aí. Então, agosto é 9,1 Fahrenheit mais quente que setembro. A gente consegue ver essas relações, entendem? E a relação do nível de razão, a gente consegue ver uma proporção. Então, por exemplo, ali pegou 7,58 dividido por 3,77, que seria junho e o outro março. Faz essa razão dar aproximadamente 2. Então, há cerca de 2 vezes mais chuva em junho do que em março, se a gente está falando de precipitação média mensal em polegadas aí para Orlando, na Flórida, como exemplo mostro para vocês. Então, esse aqui é um breve resumo dos níveis aí de classificação dos nossos dados. Bom, espero que esteja claro. Até a próxima aula.